Olá, meu povo que me acompanha aqui pelas minhas redes sociais. Decidi fazer esse vídeo aqui porque algo muito sério, na minha opinião, tem acontecido nesses últimos dias. E às vezes estas realidades que acontecem com as pessoas menos informadas, é, elas acabam pegando estas opiniões individuais de algumas pessoas ou opiniões extremistas de algumas pessoas e fazem com que isso se torne verdade de fé, como se fossem a mais pura verdade, sem analisar, sem conhecer o que está por detrás de tudo isso. Né? Então nós estamos vendo nesses últimos dias pessoas que se dizem católicas, né? Os mais fiéis e assíduos, aqueles que são talvez os guardadores e proclamadores da verdade de Cristo, tendo uma atitude acirrada, mal educada, imprópria, com falta de reverência, com falta de educação à pessoa do Papa Francisco, como se essas pessoas tivessem o direito de atacá-lo, como se essas pessoas tivessem o direito de dizer o que estão dizendo aí, sem base ou com os achismos que acham ter, mas se acham no direito de expor isso nas redes sociais e querer convencer outras pessoas de que aquilo é a verdade, tratando às vezes de uma forma desrespeitosa, tratando com palavras desrespeitosas de baixo calão, fazendo comparações medíocres em relação à postura do Papa Francisco. O problema de tudo isso é que essas pessoas podem ter as suas opiniões e tenham elas as suas opiniões, porém é preciso prudência. Porém, é preciso um pouquinho de senso de responsabilidade com a religião, com o ser católico. E aí, essas pessoas vão querer pegar documentos e, de maneira isolada, dizer que tem o direito de corrigir, o direito de denunciar o erro, porém, esquecem que estamos tratando da pessoa do sumo pontífice, do representante legítimo de Cristo na Terra. Queiram ou não queiram, gostem ou não gostem, esta é a verdade. O Papa Francisco é o sumo pontífice, o legítimo substituto de Cristo aqui na Terra. Ele é o Papa. Ele é a autoridade máxima e hierárquica dentro da nossa igreja e por isso não nos pode faltar esta falta de educação, de respeito, de reverência com a pessoa do Papa Francisco. E é o que nós estamos vendo nesses últimos dias. Então, eu quero pegar aqui para aquelas pessoas, muitas pessoas têm me escrito pedindo a minha opinião, isso devido ao encontro do Papa Francisco com Fidel Castro nesses últimos dias. Porém, essas pessoas que têm me escrito pedindo minha opinião, chamando o Papa de herege, fazendo aquele estardalhaço na internet, como acontece geralmente, quando esses red threads colocam as suas opiniões, ou esses pseudo-católicos que se dizem católicos, mais católicos que o Papa, expõem as suas opiniões de maneira irresponsável nas redes sociais. E as pessoas começam a questionar, a perguntar e a falar. Eles esquecem, historicamente, de rever algumas coisas, né? Se nós formos ver na internet, o Fidel Castro se encontrou com os últimos 3 papas. João Paulo II, Bento XVI, Papa Francisco. Outros papas também tiveram encontros com outras personalidades tidas de maneira ideológica, contrária à fé católica. Por que tudo isso não explodiu? Por que tudo isso não chegou, né? Não fez o estardalhaço que hoje em dia faz? Primeiro pelos meios de comunicação. Antigamente nós não tínhamos essa divulgação, antigamente nós não tínhamos essa amplitude da divulgação nos meios de comunicação como é hoje. Mas todos os papas, eles são chefes de Estado. E por conta de serem chefes de Estado, eles também precisam de uma postura. Eles também precisam de um princípio de diplomacia. Não é porque ele é apenas ele é o Papa, ele é o sumo pontífice, que ele pode chegar aonde quer que seja e quebrar os objetos que ele ganha de presente ou atacar o dedo na cara desses governantes ideologicamente contrários, com ideologias até diabólicas que nós sabemos. Porém, ele é o Papa. Cristo, quando ele estava com aqueles pecadores, com os fariseus e com aquela gente toda perversa do seu tempo, algumas vezes Cristo os denunciou, mas nas outras vezes Cristo estava também no meio deles, não sendo um com eles. Porém, a sua presença ali, a sua palavra, a sua verdade ia iluminando aquelas pessoas. Então, muito cuidado
quando essas pessoas abrem as suas bocas para falar do Papa Francisco ou de qualquer outro Papa que seja. Principalmente esses red threads, que não aceitam absolutamente quase nada ou escolhem o que vão aceitar desde o Concílio Vaticano II. Não diferem muito da pessoa de Lutero, não. Porque o que Lutero fez com a igreja foi praticamente isso. Escolher aquilo que ele queria, dizer aquilo que era verdade, aquilo que não era verdade, e ficou com aquilo que ele achou que era a sua verdade, e criou aí a cisão e o protestantismo. Esses red threads fazem a mesma coisa disso, esses radicais tradicionalistas. Eles escolhem o que vão seguir, se apoiam no que vão seguir e lançam para frente como se fossem a verdade absoluta. Para eles, após Vaticano II, Concílio Vaticano II, não existe mais papas legítimos. São tudo hereges, são tudo do diabo. É absurdo o que tem acontecido nesses últimos dias e nesses últimos tempos com algumas posições. Então, eu quero rapidamente pegar aqui dois documentos da igreja para que vocês, aqueles que não estão muito acostumados ou que se converteram há pouco tempo, entendam a importância da pessoa do Papa Francisco ou de qualquer outro sumo pontífice legitimamente escolhido por Deus, pelo Espírito e pelos cardeais da nossa Igreja Católica Apostólica Romana. A primeira coisa que eu quero trazer aqui para vocês, Código de Direito Canônico, número 751. Olha o que diz o Código de Direito Canônico, no número 751, quando ele está tratando aqui de algumas definições do que seria heresia, do que seria apostasia, essas coisas, e chega numa definição daquilo que é o cisma. E isso eu quero que fique muito bem registrado aqui. Chama-se cisma a recusa de sujeição ao sumo pontífice ou de comunhão com os membros da igreja a ele sujeitos. Chama-se cisma a recusa de sujeição ao sumo pontífice ou de comunhão com os membros da igreja a ele sujeitos. Essas pessoas, quando elas dizem que o Papa é um herege, que este não é um legítimo Papa, que este Papa, e compara, eu vi comparações do Papa a outros tipos de autoridades completamente corrompidas de maneira ideológica. Quando essas pessoas proclamam isso, elas estão fazendo um cisma, elas não estão se sujeitando ao sumo pontífice, elas estão recusando, elas estão repudiando a pessoa da autoridade máxima e hierárquica da Igreja Católica, que é o sumo pontífice. Elas podem vir, e aí essas pessoas vão vir com outros discursos. Isso é em relação à fé, Danilo, isso é em relação aos princípios, isso é em relação a outras bases. É mentira. Essas pessoas elas querem se colocar atrás de um escudo para manter o seu discurso, quando as atitudes e as ações do Papa não são de acordo com aquilo que eles acreditam, que eles acham que são a pura verdade. É assim que os red threads se utilizam dos documentos da igreja e das palavras da igreja. E fazem isso. E vão tomar ainda outros documentos, como o Catecismo da Igreja Católica, ou o próprio Código de Direito Canônico, dizendo que os fiéis, os leigos, têm a obrigação, o dever de se contrapor àquilo que são as mentiras ou aquilo que são as heresias ditas pelos bispos ou pelo sumo pontífice. Eles não estão completamente errados nesse sentido, porque o próprio documentos do Concílio Vaticano II, quando trata de algumas realidades sobre os leigos, sobre a posição dos leigos, os documentos permitem mesmo uma posição dos leigos de alertar e de luz dentro daquilo que são as realidades da hierarquia da igreja, porém existe um modo, existe um meio de se fazer isso. O mais engraçado é que os red threads, eles recusam o Concílio Vaticano II, recusam os papas, dizem que os bispos não foram legitimamente sagrados bispos, escolhidos bispos. Porém, quando é para se utilizar dos documentos do Concílio Vaticano II para atacar a igreja ou o papa, ou aquilo que eles acreditam que são as verdades deles, eles se utilizam dos documentos do Concílio Vaticano II. Engraçado isso, né? É a posição de Lutero, escolher o que convém e rejeitar aquilo que não convém dentro daquilo que é a sua verdade. Então o Código de Direito Canônico diz isso. A recusa de sujeição ao sumo pontífice, ao Papa Francisco na atualidade,
ou de comunhão é cisma, a recusa de sujeição ao sumo pontífice. Então, o modo como tem tratado, falado e exposto o Papa Francisco, não tenho dúvida que isso é um cisma. Estão querendo romper com a autoridade, enfraquecer, colocar de lado a autoridade do Papa Francisco dentro da igreja, como se ele fosse um nada, né? Na questão de doutrina, o Papa e a igreja é infalível. Mas nas questões de opiniões pessoais ou até de comportamento, de atitude, eles não são infalíveis. Eles podem ser corrigidos aqui. Porém, existe um modo de se fazer isso. Porém, existe uma maneira de se fazer isso. E não rejeitá-lo e humilhá-lo, a pessoa do Sumo Pontífice, como se as pessoas obtivessem a plena verdade. Não se faz isso. Não se faz nem com o nosso pai, com a nossa mãe, com o nosso familiar, muito menos com o Sumo Pontífice. Com a pessoa de Cristo aqui na Terra. E agora eu vou pegar também, para explicar um pouco mais e colocar aqui a gravidade disso, aquilo que eu gosto muito de São Pio X, Papa Pio X, que para os tradicionalistas são a grande referência, né? Para os tradicionalistas. Tem o Papa Pio X como grande tradicionalista. É uma grande inverdade que essas pessoas tomaram, e porque às vezes tomaram a pessoa de São Pio X, do Papa Pio X, com essas atitudes arrogantes que essas pessoas colocam nas suas redes, nos seus escritos. Algumas pessoas têm um certo receio, uma certa cismático de se achegar ou de ter os documentos do Papa Pio X para pregar ou para comparar. Meus irmãos, eu tenho feito a experiência com a figura de São Pio X. É um Papa maravilhoso, é um Papa ortodoxo, assim, é um Papa que de uma clareza. É o Papa tido como Papa da Eucaristia. Foi o Papa que trouxe de novo a Eucaristia para as crianças, dizendo que as crianças precisavam comungar, ainda quanto crianças. E não é um Papa dos tradicionalistas. É mentira quem toma isso. Porém, os tradicionalistas causam tanto auê que fazem com que algumas pessoas tenham um pouco de receio de citar o Papa Pio X. Mas é um Papa, é um santo, como qualquer outro santo da Igreja Católica. E olha o que o Papa Pio X traz aqui no seu catecismo, uma riqueza inacreditável. E ele também traz algumas posições sobre a questão do Sumo Pontífice, do Papa, e eu faço questão aqui de pegar aquilo que o Papa Pio X diz. Esse catecismo aqui é maravilhoso. No número 153, vem uma pergunta ao Papa Pio X. Então, não pertencem à Igreja de Jesus Cristo as sociedades, as pessoas batizadas que não reconhecem o Romano Pontífice por seu chefe? Olha Pio X. Todos os que não reconhecem o Romano Pontífice por seu chefe não pertencem à Igreja de Jesus Cristo. Quer mais clareza? Vou repetir a pergunta e vou repetir a resposta para que entre na sua cabeça. A pergunta: então não pertencem à Igreja de Jesus Cristo as sociedades de pessoas batizados que não reconhecem o Romano Pontífice por seu chefe? Papa Pio. Todos os que não reconhecem o Romano Pontífice por seu chefe não pertencem à Igreja de Jesus Cristo. Essas pessoas que estão dizendo que o Papa não nos representa, usando adjetivos fulos, baixos, fazendo comparações humilhantes ao Papa Francisco, está dizendo aqui, todos os que não, se você não reconhece o Papa Francisco como seu Papa, dizendo o Papa não me representa, mais clareza que isso não há. Todos os que não reconhecem o Romano Pontífice por seu chefe não pertencem à Igreja de Jesus Cristo. Agora lá no número 189, olha o que o Papa Pio X diz. A pergunta: virá do povo o poder que tem os membros da hierarquia eclesiástica? O poder que tem os membros da hierarquia eclesiástica não vem do povo,
E seria heresia dizê-lo. Vem unicamente de Deus. As pessoas que estão hierarquicamente constituídas de maneira legítima na hierarquia da igreja não vêm do povo. E não é o povo que, por meio dos seus protestos, por meio das suas palavras, das suas agressões, que vão dar a autoridade ou não aquilo que está sendo falado. Não é uma democracia onde a maioria escolhe a postura do sumo pontífice ou dos seus bispos. Vem de Deus, vem de Deus. O poder que tem os membros da hierarquia eclesiástica não vem do povo. E seria uma heresia dizê-lo. Seria uma heresia dizê-lo que a maioria tende para isso, então o Papa precisa seguir esta maioria ou seguir esta minoria. Seria uma heresia. Papa Pio X, São Pio X, pergunta: quem é o Papa? Prestem atenção. Quem é o Papa? Independente de qual Papa. O Papa, a quem chamamos também de Sumo Pontífice ou Romano Pontífice, é o sucessor de Pedro na Santa Sé, o vigário de Jesus Cristo na terra, o chefe visível da Igreja. Aqui ele colocou quem é o Papa. E aqui vai mais uma pergunta. Qual é, pois, a dignidade do Papa? Prestem atenção. Qual é, pois, a dignidade do Papa? A dignidade do Papa é a maior entre todas as dignidades da terra e dá-lhe um poder supremo e imediato sobre todos e cada um dos pastores e dos fiéis. Prestem atenção. Olha o que um santo, que o Papa ortodoxo fiel está dizendo e disse da pessoa do Papa. Vou repetir. Qual é, pois, a dignidade do Papa? A dignidade do Papa é a maior entre todas as dignidades da terra. Dá-lhe um poder supremo e imediato sobre todos e cada um dos pastores e dos fiéis. É a maior dignidade da terra. Se você está ferindo aquilo que a igreja está dizendo da maior dignidade da terra, você está pecando e você está pecando gravemente. Você não pode nem mesmo compactuar, compartilhar a posição destas pessoas que têm ofendido o Papa Francisco. É a maior dignidade da terra. Entendem como isso é sério, como isso é grave? Mais uma pergunta, já encerrando esse assunto. Quem não acreditasse nas definições solenes do Papa, que pecado cometeria? E aqui, definições solenes, nós estamos falando quanto a magistério, né? Quanto à infabilidade papal. Mas até isso tem coisas que esses red threads e supostos católicos que andam arrotando santidade e doutrina, eles questionam. Quem não acreditasse nas definições solenes do Papa, ou ainda só duvidasse delas, pecaria contra a fé. E se obstinasse nesta incredulidade, já não seria católico, mas herege. Vou repetir. Quem não acreditasse nas definições solenes do Papa, ou ainda só duvidasse delas, pecaria contra a fé. E se obstinasse nesta incredulidade, já não seria católico, mas herege. Essas pessoas vivem chamando outros de hereges, vivem chamando outros de pecadores. Mas aqui há uma clareza muito grande. Em todos esses documentos há uma clareza muito grande quanto à postura dessas pessoas em relação ao Papa Francisco ou a qualquer hierarquia da igreja. Aqui não estamos dizendo de omissão, estamos dizendo de falar a verdade do modo correto e não fazer o que essas pessoas estão fazendo. E para finalizar, eu volto aqui no número 176 para acalmar o coração de vocês, tanto neste tempo que estamos vivendo e que muitos não concordam com a posição do Sumo Pontífice, quanto em tempos futuros que virão.
que vai ser da igreja? O que vai acontecer com a igreja? Eu vou dizer aqui o que o Papa Pio X também diz, no seu número 176. A Igreja Católica pode ser destruída ou perecer? Não. A Igreja Católica pode ser perseguida, mas não pode ser destruída nem perecer. Ela há de durar até o fim do mundo, porque até o fim do mundo Jesus Cristo estará com ela como prometeu. Olha que beleza, olha que bonito. Ainda que isso nunca aconteceu na história da igreja, ainda que se colocassem autoridades hierárquicas na história da igreja e eles pregassem e por ser a autoridade máxima e suprema e não precisar de uma democracia de votos para colocar uma doutrina, e se essa doutrina fosse de algum modo errada, herética ou não compactuasse com a fé, com a moral da palavra, do magistério, de toda a história da igreja, Deus interviria. Eu não sei como Deus interviria, mas Deus interviria. Porque é promessa de Cristo. E nesses milênios nós estamos vendo que nada foi feito nesse sentido para que a igreja pudesse ser realmente destruída. A igreja passou por períodos horríveis, períodos tortuosos, períodos até de maus papas. Papas com posturas estranhas, papas com dialéticas que não convinham, com comportamentos até de vida moral. Porém, a igreja não será destruída. Porém, não é se rebelando e jogando as coisas por aí, de qualquer forma, que nós chegaremos a uma solução. Se essas pessoas rezassem tanto quanto falassem, talvez a nossa igreja seria mais... As pessoas da igreja, as hierarquias que são pessoas humanas, seriam mais santas e nós seríamos mais santos. E nós apressaríamos mais rapidamente a vinda de Cristo. Então, quanto a essas realidades, eu convido a vocês a rezarem. Se vocês não concordam, se vocês não acham, se vocês não têm ainda o conhecimento pleno da coisa, rezem. Rezem. E na oração não há uma omissão. Porque se você não tem a capacidade de combater alguma coisa que é muito superior a você, ou que você não tem acesso, a oração pode fazer e você está fazendo o seu papel enquanto cristão, que é rezar pela igreja, que é rezar pelo sumo pontífice, pelos bispos, pelos padres. E vamos crer nesta verdade que a palavra de Cristo nos deu, que as portas do inferno não prevalecerão sobre a Santa Igreja Católica Apostólica Romana, e crer também nesta palavra de um santo, de um bom papa, de um papa santo que passou por nós aqui, que foi São Pio X. A Igreja Católica pode ser destruída ou perecer? Não. A Igreja Católica pode ser perseguida, como em todos os anos, séculos e milênios ela foi. Mas não pode ser destruída e nem perecer. Ela há de durar até o fim do mundo, porque até o fim do mundo, Jesus Cristo estará com ela como prometeu. Deus abençoe você, diga não a essas mentiras e a essas pessoas que têm de maneira irresponsável dito tanta besteira e tanta bobagem do nosso sumo pontífice aí pelas redes. E rezemos por nós, pela nossa família, pela igreja e pelo sumo pontífice. Deus abençoe você.